a segunda aula da nossa sessão Apêndices. Hoje vamos falar sobre os logaritmos. Vamos falar de logaritmos, da função logarítmica, do logaritmo natural e algumas aplicações dos logaritmos, tá certo? Então, seguindo nos apêndices, né, inicialmente falamos das potências, da função exponencial, agora complementando com a função inversa das exponenciais, a função logarítmica, beleza? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Pois muito bem, logaritmos. A primeira coisa, um logaritmo ele é escrito exatamente dessa maneira, como nós estamos vendo aí na apresentação. Então você usa a palavrinha log para denotar um logaritmo. Então você tem o logaritmo de um número b e um azinho subscrito aqui, entre o log e esse número b, tá certo? Então é assim que a gente escreve um logaritmo. Esse númerozinho subscrito é chamado de base do logaritmo. A gente vai ver por quê. Esse númerozinho b agora é chamado de logaritmando, ok? Então você tem o logaritmando e a base. Essa base A, ela deve ser um número real, um número positivo, um número diferente de 1. Nós vamos ver também por que isso aí. E B, o logaritmando, é um número real positivo também, tá certo? Então, é o logaritmo, ele é escrito dessa maneira aí. Então, você tem, por exemplo, logaritmo de 15 na base 3, né? Logaritmo de 125 na base 5 e assim sucessivamente, ok? Então a base é escrita como um subscrito e você tem o logaritmando um número real, né, positivo, tá certo? Então os logaritmos, né, são realizações desse senhor, o John Napier. Ali por volta de 1614 ele lançou as bases para os logaritmos, ok? Então você tem aí o logaritmo de b na base a. E esse logaritmo de b na base a quer dizer o seguinte: esse logaritmo ele é um número, ele é igual a um número que é um expoente que você deve dar àquela base a, para que você obtenha como resultado o valor b, tá certo? Então existe algum número que eu elevo a esse número para ter de volta o resultado b, tá certo? Essa é a ideia por trás dessa denominação aí, logaritmo, tá certo? Então veja só, o logaritmo de b na base a, ele é igual a alguma coisa, ele é igual a algum número também, que eu estou chamando aqui de um número genérico x, ok? Então, por definição, o que é esse x, né? É um número qualquer que, ao elevar a esse número, eu tenho como resultado b, o logaritmando, tá certo? Então, isso aqui é a operação que se faz quando eu tenho um logaritmo envolvido. Então, o logaritmo de um número na base a. Isso quer dizer que existe algum número qualquer, um número x, que eu elevo a esse número e tenho como resposta aquele b, aquele logaritmando, tá certo? Então é isso aí, é um logaritmo. Então veja que ele está intimamente relacionado com a exponência, com os expoentes, com as potências, com a exponencial, ok? Então, ó, vamos fazer alguns exemplos aí para a gente entender essa ideia. Então, primeiro exemplo, eu tenho lá o log de 8 na base 2. O que isso quer dizer? Esse log de 8 na base 2, isso aqui é igual a alguma coisa, que eu vou chamar de x. E por definição, isso quer dizer que 2 elevado a x, 2 é a base, é igual a 8. Mas o que é o número 8? Se você prestar bem atenção, o número 8 é o mesmo que 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, 2 ao cubo, 2 à terceira, é igual a 8. E isso aí, ou chegamos à conclusão, então, de que esse x deve ser igual a 3. Logo, o logaritmo de 8 na base 2
é igual a 3. Tá certo? Deu para entender a ideia? Então, aqui embaixo eu tenho log de 5 na base 5. Isso aqui é algum número que eu vou chamar de y. Isso quer dizer que 5 elevado a y é igual a 5. Qual é esse número aí? Que eu pego 5, elevo a esse número desconhecido e tenho 5 de volta. Isso aí é o número 1. Y igual a 1, por quê? Porque 5 elevado a 1 é igual a 5. Tá certo? E o log de 5 na base 5, então isso aí é igual a 1. Beleza? Então, log de 1 na base 7. Isso aqui é um número que eu não conheço. Vou chamar de z. Isso implica dizer que 7 elevado a esse z é igual a 1. Agora, qual é o número que eu posso fazer para pegar o 7, elevar esse número e retornar o 1 como resposta? Esse número aqui é o 0. Então, z é igual a 0, por quê? Porque 7 elevado a 0 retorna 1. Tá certo? Esse aqui, ó, vou fazer aqui no cantinho, né? O log de 8 na base 4. Isso significa, isso aqui é igual a um w qualquer, e isso quer dizer que 4 elevado a w é igual a 8. Então veja só, o que é o 4? O 4 ele é o mesmo que 2 ao quadrado elevado a w, e o 8, a gente já viu, é a mesma coisa que 2 à terceira. Então, trabalhando isso aqui, eu tenho que 2 elevado a 2 vezes w é igual a 2 à terceira, tá certo? Então, daqui eu tenho que 2w é igual a 3w, por conseguinte, vai ser 3 dividido por 2. Então, o log de 8 na base 4 é igual a 3 meios, tá certo? Então, sigamos em frente. Bom, aquelas condições, né, que eu mencionei para a existência do logaritmo. Eu mencionei exatamente isso aqui. O logaritmando, b tem que ser maior do que zero, a base a tem que ser maior do que zero e ela tem que ser também diferente de 1. Agora, por que essas restrições? Vamos tentar observar, né, na prática por que essas restrições são necessárias. Então, ó, sabendo que o log de b na base a é igual a x, então vamos calcular alguns logaritmos aí. Eu tenho logaritmo de 4 na base 1. Isso aqui é igual a um determinado x. Então, se eu fizer 1 elevado a x, tem que dar igual a 4. Porém, aí é um problema, porque qual é o número que eu vou colocar aqui? Qual vai ser esse x que eu elevo 1 e retorna 4? Então, pense aí, qual número poderia ser esse? Né? Por mais que você se esforce, você simplesmente não vai encontrar um x que, se eu elevar 1, retorna o valor 4, ok? Simplesmente não há, tá certo? Então, por isso, essa base aqui não pode ser 1, é uma justificativa para que não possa ser 1. Não existe um número x que eu coloque aqui que retorne o valor do logaritmando, qualquer que ele seja, tá certo? Num mesmo sentido, na mesma perspectiva, eu tenho esse aqui, log de 1 na base 1. Então, veja só, 1 elevado a x dá igual a 1. E você pensa, opa, isso aí é possível, se eu colocar o zero aqui, 1 elevado a zero dá 1. Porém, se você colocar qualquer valor de x aqui, essa equação estará satisfeita. 1 elevado a zero dá 1. 1 elevado a 1312 também dá 1. Então você tem infinitas soluções aqui. Qualquer valor de x resolve essa equação, certo? Então, mais uma vez, essa base aqui não pode ser 1, tá certo? Por que agora o b, o logaritmando, ele não pode ser negativo? Como nesse exemplo onde eu tenho menos 4. Eu tenho log de menos 4 na base 2. Isso implica dizer
que 2 elevado a x seria igual a menos 4. Existe algum x que eu possa levar o 2 aqui e retornar o valor menos 4? Então, se eu fizer 2 ao quadrado, é 4. Então, já não resolve. Mas se eu fizer 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 2 é o mesmo que 1 dividido por 2 ao quadrado, onde isso aqui é 1/4 ou 0,25. Então, também não resolve a nossa situação, tá certo? Então, esse número aqui, o b, logaritmando, também não pode ser negativo. A base pode ser negativa, tenho aqui log de 2 na base menos 2. Então, eu teria um menos 2 elevado a x, isso aí igual a 2. A solução para essa equação, algum número que eu coloque aqui que retorne 2, menos 2 elevado a 1. Infelizmente, menos 2 elevado a 1 retorna simplesmente menos 2. Se eu fizer menos 1, menos 2 elevado a menos 1, isso é o mesmo que 1 dividido por menos 2 elevado a 1, isso aqui dá menos 1 meio. Então também não é nossa solução, então também não há soluções para essa equação aqui, tá certo? Então, base não pode ser negativa, logaritmando não pode ser negativo, e além disso a base não pode ser igual a 1, tá certo? Então tudo isso aí são essas condições para a existência dos logaritmos, tá certo? Então, vistas as condições de existência, nós vamos tratar agora de algumas propriedades dos logaritmos. A primeira delas, o logaritmo, de um logaritmando qualquer, no caso 1, especificamente do logaritmo de 1, em qualquer base, isso aí sempre é igual a 0. Por quê? Qualquer base a elevado a 0 retorna o valor 1, tá certo? Então, o logaritmo de 1, em qualquer base que seja, é igual a 0, porque qualquer número elevado a 0 retorna 1, tá bom? Então, com a restrição, claro, de que essa base aí tem que ser diferente de 1 pelos motivos que a gente acabou de ressaltar, tá certo? Logaritmo de um número a na base a. Isso aí vai ser igual a 1, porque qualquer base elevada a 1 retorna aquele mesmo valor, tá certo? Faz sentido isso? Qualquer número elevado a 1 é igual a esse qualquer número, tá bom? Então, o logaritmo de a na base a é 1. Logaritmo de 5 na base 5 é 1, de 10 na base 10 é 1, assim sucessivamente, tá certo? Essa propriedade 3 ela é bem interessante, Eu tenho um valor a, que é a base desse logaritmo, elevado ao logaritmo de b na base a. Então, esse expoente aqui, log de b na base a, Por definição, o que é o logaritmo de b na base a? Isso aí é um número x qualquer que, se eu pegar o a e elevar a esse número, eu tenho como resposta b. Isso aí é a definição do logaritmo. Então, eu acabei voltando para essa expressão aqui. Qual é o número x que eu elevo a a e retorno b? O log de b na base a, tá certo? Então, isso quer dizer que se eu tenho uma expressão com um logaritmo, por exemplo, se eu tiver aqui logaritmo de 100 na base 10, isso aqui é igual a x mais 2, Pegando uma expressão assim. E eu quero continuar, eu quero resolver essa equação, o que eu vou fazer é pegar essa base aqui, a base 10, e fazer isso aqui. Eu vir para esse cantinho, eu vou fazer 10 elevado ao log de 100 na base 10, igual a 10 elevado a x mais 2, tá certo? Por que isso? Ora, 10 elevado ao log de 100 na base 10 é simplesmente o número 100. Então, isso quer dizer que 100 é igual a 10 elevado a x mais
2. E o que é 100? 10 ao quadrado, que é igual a 10 elevado a x mais 2, e isso implica dizer que x mais 2 é igual a 2. Tá certo? E assim vai. Então, quando eu tenho uma expressão com logaritmo, eu posso elevar esse logaritmo à sua própria base e, vamos dizer assim, me livrar do logaritmo, retirar o logaritmo da jogada. Tá certo? E isso aí realmente vai ser bem útil. Então, deixa eu apagar isso aqui para a gente olhar a próxima propriedade. Pronto. Então, olha só, eu tenho dois logaritmos, o logaritmo de b na base a e o logaritmo de c na base a. E eu estou dizendo que eles são iguais. Isso aí só é possível se os dois logaritmandos, b e o c, também forem iguais. Tá certo? Então, o que eu estou dizendo aqui é log de a na base b. Isso aí é igual a um número x qualquer, certo? Porém, eu estou afirmando que o log de c na base a também é igual a esse mesmo x. Então, isso implica dizer, dos dois lados, né? A elevado a x é igual a b, por esse lado da equação. E por esse lado aqui, eu estou dizendo que a elevado a x é igual a c. Tá certo? Então, a elevado a x é igual a b. A elevado a x é igual a c. Isso aí, para qualquer base, para qualquer a, só é possível se b for igual a c. Tá certo? Então, os dois logaritmos só são iguais na mesma base se os seus logaritmandos também forem iguais. Tá certo? Belezinha? Então, mais algumas propriedades e algumas que são extremamente úteis e muito aplicáveis, muito comuns em física e química, são as propriedades relacionadas às operações, né? Por exemplo, você tem aqui o que? O logaritmo de um produto. O logaritmo de b vezes c na base a. E eu estou dizendo que o logaritmo desse produto é igual à soma dos logaritmos. Então, vamos tentar provar isso aí. Primeira coisa, o logaritmo de b vezes c na base a é igual a um z qualquer, a um número z que eu ainda não conheço. O logaritmo de b na base a é igual a um determinado x, enquanto o logaritmo de c na base a é igual a um determinado y. Então, o que eu preciso mostrar é que z é igual a x mais y. Tá certo? Eu quero mostrar isso aí. Eu quero mostrar que essa equação é verdade dessa maneira. Logaritmo de b vezes c na base a é igual a z. O que é que isso quer dizer? Que a elevado a z é igual a b vezes c. Log de b na base a é igual a x. Quer dizer que a elevado a x é igual a b. Log de c na base a é igual a y. Quer dizer que a elevado a y é igual a c. Então, a elevado a z é igual a b vezes c. Então, vou começar daqui, vou partir dessa informação. A elevado a z é igual a b, porém quem é b? A elevado a x, vezes c, quem é c? A elevado a y, certo? Então, a elevado a z é igual a... Veja que aqui eu tenho um produto de duas potências, porém eu tenho a mesma base. Então, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, para isso aqui ser verdade, z tem que ser igual a x mais y. Exatamente como eu escrevi lá em cima, né? Então, CQD, como queríamos demonstrar, tá certo? Então, essa é a propriedade do logaritmo do produto, que é igual à soma dos logaritmos. Temos também o logaritmo de uma divisão, ou onde o logaritmando, né, é uma divisão entre dois números. Ok? Então, o log de b dividido por c na base a.
E eu estou dizendo que o logaritmo da divisão é igual agora à subtração dos logaritmos. Então, isso aqui é algum número z, isso aqui é algum número x, vou pôr aqui, algum número x, isso aqui é algum número y, né? E vale também que a elevado a z é igual a b dividido por c. A elevado a x é igual a b. A elevado a y é igual a c, tá certo? Então, partindo desse aqui, tenho que a elevado a z é igual a quem é b? A elevado a x. Quem é c? A elevado a y. Tem uma divisão entre potências de mesma base, certo? Então, a elevado a z vai ser igual a elevado a x menos y. Então, nesse caso agora, o z ele é igual a x menos y, ok? Que é exatamente o que nós tínhamos aqui em cima. Então, também como queríamos demonstrar, tá certo? Então, olha só, fazendo aqui apenas uma observação, né? O logaritmando ele não pode ser um número negativo. Mas se eu tenho uma fração, né, esse b dividido por c, eu posso ter essa construção aqui sem problemas, certo? Logaritmo de menos 2 dividido por menos 3. O resultado dessa divisão é um número positivo, ele é o mesmo que 2/3, positivo, tá certo? Então, por mais que eu tenha um sinal de menos aqui, o resultado dessa operação é um número positivo. Então, você pode aplicar essa propriedade do logaritmo da divisão, tomando o cuidado de tomar o módulo do numerador, o módulo do denominador, ok? Então, se o numerador e o denominador forem negativos, isso resulta num número positivo, então não tem problema. Não está infringindo as regras, aquelas condições de existência do logaritmo, tá certo? Então, mais uma propriedade, eu tenho o logaritmo de uma base elevada a um determinado número, nessa base A. Estou dizendo que esse determinado número alfa ele pode ir aqui para frente do logaritmo. Ele pode vir para cá, certo? Então, log de b elevado a alfa na base A é igual a esse alfa vezes o logaritmo de b na base A. Então, por exemplo, né, se eu tiver aqui um logaritmo de 3 ao quadrado na base 10. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes o logaritmo de 3 na base 10. Ok? É isso que diz essa propriedade. Então, esse logaritmo aqui, mais uma vez, é igual a um número z. Esse logaritmo aqui é igual a um número x. E o que essa expressão está me dizendo, né? É que z é igual a alfa vezes x. Tá certo? Então, a gente quer provar isso aqui, quer mostrar que isso é verdade. Então, daqui eu tenho que a elevado a z é igual a b elevado a alfa. E desse aqui eu tenho que a elevado a x é igual a b, pelas propriedades do logaritmo, tá certo? Então eu vou me guiando por esse aqui. A elevado a z, b elevado a alfa. Porém, quem é b? Eu acabei de ver que b é o a elevado a x. Então, a elevado a z vai ser igual a elevado a x elevado a alfa. Então, a elevado a z é igual a alfa x. E para isso aqui ser verdade, o z tem que ser igual a alfa vezes x. Então, como queríamos demonstrar, essa propriedade também é verdadeira. Tá certo? E também uma observação, similar ao caso anterior, você pode ter o logaritmo de um número negativo elevado a uma potência, por exemplo, ao quadrado. Ok? Porque
o número, mesmo sendo negativo, elevado ao quadrado, fornece um número positivo. Então, se eu quiser aplicar essa mesma propriedade, esse 2 ele pode vir aqui para frente do logaritmo, ser anterior ao logaritmo, porém, novamente, você tem que ter o cuidado de colocar aqui o módulo do número negativo, tá certo? Então, o logaritmo do módulo de menos 2, tá certo? Beleza? Então, vamos em frente. Então, usando essas propriedades que a gente viu, né, nós vamos destrinchar alguns exemplos aí, certo? Começando com esse, né, o logaritmo dessa expressão aqui é enorme, então essas letrinhas A, B e C são genéricas, né? Qualquer número, nesse caso C diferente de zero, e nós vamos destrinchar assim dessa maneira. Isso aqui é uma divisão, 2AB dividido por C, né? Então eu posso reescrever esse logaritmo como sendo log na base 2 de 2 vezes AB, como é uma divisão, então menos log de 2, log de C na base 2, certo? E isso aqui, por sua vez, são produtos, né? 2 vezes A vezes B, então isso aí vai ser a soma dos logaritmos. Então é log de 2 na base 2, mais log de A na base 2, mais log de B na base 2, tudo isso menos log de C na base 2. O log de 2 na base 2 é igual a 1, certo? Então, 1 mais log de A na base 2, mais log de B na base 2, mais log de C na base 2. Tá certo? Isso aí é a nossa primeira expressão. Que seria a letra B, né? Novamente eu tenho uma divisão, então eu vou começar destrinchando a divisão. Então, log na base 3 de A ao cubo, B ao quadrado, menos o log de C à quarta na base 3. E isso aqui, agora eu tenho um produto, né? Então, log de A ao cubo na base 3, mais log de B ao quadrado na base 3, menos log de C à quarta na base 3. A gente pode destrinchar ainda mais usando agora aquela propriedade do logaritmando em que você tem uma potência. Então, esse A elevado a 3 ao cubo é o mesmo que 3 vezes o log de A na base 3. Mais o 2 está aqui na potência, pode vir para cá, 2 vezes logaritmo de B na base 3, menos o 4 também está ali uma potência, 4 vezes logaritmo de C na base 3. Tá certo? Por fim, esse último exemplo aqui também tem uma divisão, então vou reescrever log de A ao cubo na base 3, menos logaritmo na base 3 de B ao quadrado. Aí eu tenho raiz de C, tá? Eu vou já modificar isso aqui e vou escrever C elevado a 1 meio, tá certo? Então isso aqui vai ser igual a... O 3 está numa potência, então pode vir para cá. 3 vezes log de A na base 3. Menos, aqui eu tenho produto, então eu vou destrinchar daquela maneira, né? Vou colocar entre colchetes agora. Eu tenho log de B ao quadrado na base 3, mais o log na base 3 de C elevado a 1 meio. Tá certo? Então vou continuar aqui embaixo. 3 log de A na base 3, menos... Tem um 2 aqui, elevando a 2 o B, então 2 vezes log de B na base 3, mais 1 meio do log de C na base 3. Tá certo? E como esse menos aqui está do lado de fora dos colchetes, né, ele
interfere, vamos dizer assim, nesses dois logaritmos aqui. Então, como resultado, a gente tem 3 log de A na base 3 menos 2 vezes log de B na base 3 menos 1/2 do log de C na base 3, como resultado dessa última expressão aí. Tá certo? Então, esses foram alguns exemplos da aplicação dessas propriedades dos logaritmos. Aí tem mais um exercício aqui, o qual eu vou ter que apagar um pouco da resposta aqui. Então, quem puder voltar um pouquinho no vídeo, tem uma pergunta aqui que envolve exatamente uma das aplicações dos logaritmos em química, né? Tem o pH de uma solução. Então, a definição do pH apresentada nesse exercício é a seguinte. Aqui eu estou dizendo que o pH é igual ao logaritmo, na base 10, da quantidade 1 dividido pela concentração de H+. Aqui o pH é o log, na base 10, de 1 dividido pela concentração de H+, que é exatamente equivalente a escrever menos o logaritmo da concentração de H+. Tá certo? Então isso aí é o nosso pH. Então determine o pH de uma solução cuja concentração de H+ seja de 0,01 mol por litro. Então o que está sendo dado aqui é a concentração. Então o pH é o log na base 10 de 1 dividido por 0,01. Isso aqui é o logaritmo na base 10 de 1 dividido por 1 sobre 100, que é a mesma coisa, não vai caber aqui. Então esse pH é o logaritmo na base 10 de 100, ou menos, perdão, tem um menos aqui. Não tem não. De 100 na base 10, e isso aqui, o log de 100 na base 10 é 2. Por quê? Porque 10 ao quadrado é igual a 100, então o pH dessa solução aí é 2. Tá certo? Então, vamos em frente. Um outro ponto que a gente pode mencionar sobre os logaritmos é a possibilidade de você modificar a base desse logaritmo. Então, na expressão aí na apresentação, nós temos o log de B na base A. Porém, eu quero fazer uma mudança. Eu quero transformar, né? No caso, eu quero transformar log de B na base A para log de B na base C, uma outra base qualquer que seja, tá certo? Para fazer isso, é necessário realizar essa operaçãozinha aqui, uma razão, uma divisão entre o logaritmo de B, nessa nova base desejada, nessa base C, e o logaritmo de A, também nessa base C. Normalmente você quer mudar a base, então você está interessado aqui no numerador. O logaritmo daquele número B numa outra base qualquer. Então você tem que fazer o logaritmo da base naquela base desejada também. Tá certo? Então, vamos fazer alguns exemplos, né? Letra A, eu quero converter o logaritmo de 5 na base 3 para a base 2. Então, a nossa letra A, eu quero logaritmo, eu tenho logaritmo de 5 na base 3, para a base 2 eu preciso disso aqui. Logaritmo de 5 na base 2 dividido pelo logaritmo de 3 na base 2. Por que o de 3? Porque ele é o que estava aqui nessa base. Ok? Então, o logaritmo de 5 na base 2 é o logaritmo de 5 na base 3 vezes o logaritmo de 3 na base 2, passando para cá, certo? Então, ó, o logaritmo de 5 na base 2, que é o que eu quero agora, é o logaritmo de 5 na base 3 vezes o logaritmo de 3
na base 2. Tá certo? Então isso aí é a nossa letra A. Nossa letra B, eu tenho o logaritmo de 7 na base 2. E quero transformar isso aí para a base 10. Então, ao fazer isso, eu preciso log de 7 na base 10 dividido pelo logaritmo de 2 na base 10. Certo? Então, isso aqui, o log de 7 na base 10, que é o que eu quero no fim das contas, é o logaritmo de 7 na base 2 vezes o logaritmo de 2 na base 10. Tá certo? Vou deixar a letra C para que vocês tentem fazer essa transformação de base aí, tá certo? E um destaque para essa mudança de base, né, quando você precisa, por exemplo, você tem o log de B na base A e você quer transformar isso aí para log de A na base B. Você quer inverter, né? Fazer o log de A na base B. Seguindo a nossa regrinha aqui, eu tenho o log de B na base A e quero transformar isso aí na base B. Então eu tenho que fazer isso. Pegar o log de B na base B e o log de A na base B. Porém, log de B na base B, isso aqui é igual a 1. Isso aqui é igual a 1. Tá certo? Então, log de B na base A é igual ao inverso, a 1 sobre o log de A na base B. Tá certo? Então, para simplesmente inverter, né, a base e o logaritmando, um será o inverso do outro. Tá certo? Então, aí a gente faz essa chamada mudança de base. Tá bom? Bem, falamos bastante de logaritmos, suas propriedades, né, condição de existência, provamos as propriedades do logaritmo e tudo mais. Então agora vamos falar sobre a função logarítmica. Né? Então a função logarítmica é onde eu tenho agora um f de x, né? um y também, chamado de y simplesmente, igual a esse log de x na base A. Tá certo? Para transformar isso aí numa função, eu determino o seu domínio, que reflete exatamente aquelas condições de existência, né? Os valores de x, aqui do logaritmando, são números reais, positivos, diferentes de zero, ok? São números reais positivos. A imagem, os valores de y, são os números reais, certo? Isso aí é a nossa função logarítmica. Alguns exemplos, né? Você tem aqui g de x igual a log de x na base 2. H de x é o log de x na base 1 meio e assim sucessivamente. Algumas dessas funções elas são especiais ou recebem uma atenção especial. Uma delas é o log de x na base 10. Então esse aí é o chamado logaritmo decimal. Né? Os logaritmos na base 10, que recebem, repito, um tratamento muito especial. Então, normalmente, essa função aí, a gente até omite essa base 10. Então, toda vez que você encontrar um logaritmo em que não aparece a base, não está explicitamente escrita a base do logaritmo, é porque se trata da base 10. É o logaritmo decimal, tá certo? Outra base de logaritmos muito importante, né, muito utilizada, muito conhecida, é quando a base é o número de Euler, o ezinho. Lembra lá do número de Euler da nossa aula de potenciação e função exponencial? Então essa base, né, que é um número, né, aproximadamente 2,71 e assim vai. Então, quando o logaritmo tem essa base, o número de Euler, ele também recebe um nomezinho diferente. Ao invés de chamar de log, a gente chama de Ln. O Ln de logaritmo natural ou logaritmo neperiano. Tá certo? Então, o Ln ele é um logaritmo também. A única diferença é que está naquela base E. A base é o número de Euler.
tá certo? Então, o log de x na base e é o ln, o logaritmo natural, o logaritmo neperiano, tá certo? E como também já trouxe num dos vídeos lá de fundamentos de cálculo, né, as funções logarítmicas elas são inversas das funções exponenciais, desde que tenham, claro, a mesma base. O que é que eu quero dizer com isso? Essa função log de x na base 2 é exatamente a função inversa de f de x igual a 2 elevado a x. Então, o que o logaritmo de x na base 2 faz, o 2 elevado a x desfaz. Mesmo raciocínio para o ln. Então, o ln de x é inverso da função e elevado a x. Então, trazendo para um exemplo lá da química, né? A constante de equilíbrio pode ser determinada dessa forma. Ln da constante de equilíbrio, Ln de K, é igual a menos o ΔG padrão da reação dividido por RT. R é a constante dos gases, T é a temperatura. Então, se eu perguntar qual é a constante de equilíbrio de uma dada reação, tendo essas informações aqui, conhecendo o lado direito da equação, como você pode encontrar o K? Quando você tem aqui o ln de K. Então, o que você precisa fazer é aplicar a função inversa. Qual é a função inversa do ln? E elevado a x. Então, dos dois lados dessa equação, você precisa fazer isso aqui. Usar o E como base de uma potenciação. Certo? E exponencial do ln, exponencial do logaritmo natural, lembrando, uma é inversa da outra, então o que o ln faz, o E desfaz. Então isso aqui resulta simplesmente em K, na constante de equilíbrio, que vai ser igual a E elevado a menos ΔG sobre RT, tá certo? Então, o que uma faz, a outra desfaz. Você tem a função inversa, tá certo? Então, alguns gráficos, né? Deixa eu apagar isso aqui. Então, alguns gráficos eu tenho exatamente essas duas funções. A 2 elevado a x, está aqui o seu gráfico em verdinho, e tem o log de 2 x, log de x na base 2, perdão, aqui em azul. E elevado a x em vermelho, ln de x aqui em laranja. Lembrando que se elas são uma inversa da outra, a função 2x é uma imagem refletida da log de x na base 2, né, a partir dessa reta diagonal aí, dessa reta que é a reta y igual a x, ok? Funções inversas têm essa propriedade. O gráfico das funções inversas tem essa propriedade. Uma é o espelho da outra, onde o espelho seria essa reta transversal aqui, a reta y igual a x, tá certo? Então, algumas funções logarítmicas aí, vocês podem ver o domínio, são os números reais a partir do zero aqui, o zero não entra, não faz parte do domínio, então são os números reais positivos sem o zero, e as funções onde a base é um número que não é fracionário, né, um número maior do que 1, elas terão sempre essa característica, essa curva aqui, a vermelhinha, a laranja, a amarela e a verde, são funções crescentes. Quando a base é um número fracionário, né, um número que está entre 0 e 1, então o logaritmo ele passa a ser uma função decrescente. Aqui em azul claro tem o log de x na base 1/2 e em azul escuro o log de x na base 1/3. Certo? Então, esses são os gráficos da função logarítmica, das funções logarítmicas, tá certo? Então, algumas aplicações, né? Os logaritmos eles são muito interessantes em cálculos aritméticos, especialmente, né? Porque, digamos que eles fazem algumas operações, digamos, complexas se tornarem mais simples. Então, a multiplicação é transformada numa soma quando você aplica um logaritmo. Uma divisão se torna uma subtração, uma potenciação, uma multiplicação, como a gente viu nas propriedades do logaritmo agora há pouco, tá certo? Então vamos pegar esse exemplo aí que vai dar uma ideia de como é que funciona essa questão de facilitar os cálculos. Então, você é apresentado ao problema. Quanto vale essa continha aqui? 128 vezes 32.
Digamos que você não tem uma calculadora em mãos, você tem uma tabela de logaritmos em mãos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número, essa multiplicação aqui, e vou fazer o logaritmo na base 2 de 128 vezes 32. Isso aqui, o logaritmo é de um produto, né? Isso aí é a soma dos logaritmos. É o logaritmo de 128 na base 2, mais o logaritmo de 32 na base 2, tá certo? Então eu preciso de uma tabelinha que me dê potências de 2, que é o papel dessa tabelinha aqui em cima. Então eu vou olhar aqui, 128 faz parte da tabela, tá aqui, 128. 2 elevado a que número dá 128? 7. Então esse logaritmo aqui é igual a 7. Mais 32 está na tabelinha? Tá aqui. Qual número elevado a 2? 2 elevado a que número fornece 32? 5. Está aqui. Então, essa soma aqui dá igual a 12. Então, eu tenho aqui o logaritmo de 2, 128 vezes 32. Isso aqui dá igual a 12. Então, quanto vale essa multiplicação? 128 vezes 32. 2 elevado a 12. Então, eu vou procurar na tabelinha o número 12. 2 elevado a 12 dá esse número aqui, 4.096. Então, 128 vezes 32 é igual a 4.096. Certo? Então, é assim que é utilizada uma tabela de logaritmos, ok? Então, não é muito comum, ou esse não é exatamente um problema incrivelmente difícil de se tratar sem usar os logaritmos, mas dá para ter uma ideia de como é que funciona. Então, desde os tempos lá do Napier, 1614, né, e seus contemporâneos e cientistas que vieram depois, desenvolveram tabelas enormes, contendo milhares, às vezes dezenas de milhares de logaritmos, principalmente logaritmos decimais. Então havia toda uma tradição na produção de tabelas de logaritmos, repito, principalmente os decimais. E essas tabelas de logaritmo ajudaram muito aos astrônomos, né, a realizar operações que astrônomos como Johannes Kepler, que foi um defensor dos logaritmos, um usuário ferrenho de cálculos utilizando logaritmos para descrever, para calcular, na verdade, órbitas planetárias. Então ele usava bastante essas tabelas, né, se tornavam muito úteis para os muitos cálculos repetitivos que o Johannes Kepler tinha que fazer. Ok? Então, há tabelas, você pode pesquisar na internet, existem de vários logaritmos e com tamanhos variados que auxiliam em aritmética das mais diversas. Ok? E outras aplicações dos logaritmos, né, e voltando-se um pouco para a química agora, aqui eu tenho o seguinte problema. Eu tenho a concentração de uma determinada espécie A e o seu comportamento com o tempo. Né? Uma reação química está acontecendo, o que acontece com a concentração do reagente A? Ela diminui. E diminui seguindo essa lei aqui. A concentração inicial multiplicada pela exponencial de menos kT, onde esse t é o tempo. Então, decaimento exponencial no tempo. Então, a concentração de um reagente, isso é para uma reação de ordem 1, né, reação de primeira ordem, há um decaimento exponencial na concentração dos reagentes. Uma curva como essa aqui. Okay? Analisar essa curva às vezes pode ser um pouco difícil. Um modelo exponencial para essa curva pode ser um pouco difícil de encontrar, então a gente pode utilizar os logaritmos como um auxílio. De que maneira? Ao fazer, concentração inicial está aqui no lado direito, eu vou passar para o lado esquerdo. Concentração da espécie A dividido pela concentração inicial vai ser exponencial de menos kT. E se eu aplico o logaritmo dos dois lados, fizer o logaritmo natural de concentração de A dividido pelo A0, eu tenho aqui o ln da exponencial
de menos kt, porém o que a exponencial faz, o logaritmo natural desfaz, né? Então o ln da concentração de A, concentração inicial de A, isso aqui dá simplesmente menos kt. Então se eu quiser montar um gráfico agora com essa função aqui, eu passo a ter uma reta. Uma reta, inclinação negativa, então uma reta decrescente, como vocês estão vendo aqui. E a inclinação dessa reta me dá diretamente o valor da constante de velocidade. Ok? Então, o logaritmo ele atua no sentido de linearizar essa equação, de transformá-la numa reta. E uma reta é bem mais fácil de analisar do que aqui o decaimento exponencial. E, muito facilmente, a gente consegue descobrir o valor da constante de velocidade para essa reação de ordem 1. Beleza? Então, além de linearizar a equação, outro ponto interessante, outro ponto importante dos logaritmos, né, é a escala logarítmica. Você pode colocar um dos eixos de um gráfico cartesiano, o eixo x ou y, numa escala logarítmica. Uma escala na qual há uma diferença na distância entre as entidades, entre os pontos do gráfico. Veja que daqui desse ponto eu tenho o valor y igual a 1 e o valor y igual a 10 aqui, certo? Percorrendo somente essa distância. Enquanto no eixo x, o 1 está aqui, o 10 está aqui. Então veja que diferença na escala, certo? Para andar 10 unidades em x, eu tenho que andar tudo isso. Para andar 10 unidades no eixo y, numa escala logarítmica, eu ando só essa pequena distância aqui. Então isso é útil quando você tem valores de y que são bem sensíveis às mudanças em x. Né? Uma pequena mudança em x já leva o valor muito lá para cima, fica muito difícil de analisar esse gráfico, de montar esse gráfico. Então você põe o y numa escala logarítmica, ele se torna um gráfico mais compacto. Embora possa causar, a princípio, né, alguma distorção, alguma dificuldade em ler o gráfico. Né? Então, uma escala, quando ela é linear, cada distância que você escolher, cada tracinho que você escolhe aqui, tem um valor pré-determinado. Né? Daqui para cá você anda 0,1. Daqui para cá você anda 0,1. Daqui para cá você anda 0,1. Daqui para cá anda 0,1 e assim por diante, ok? Na escala logarítmica, por sua vez, é diferente. Daqui para cá, perceba, nessa distânciazinha aqui, nós andamos 0,5 unidades, de 1 para 1,5. Daqui para cá, entre o 6 e o 7, essa pequena distância aqui são os mesmos 0,5. De 6 até 6,5, está só aqui, ó. É só essa pequena região. De 9 para 9,5, então, é bem pequenininho. Então, isso aí é uma escala logarítmica. Valores cada vez mais altos aqui, eles vão, digamos, se comprimindo. Ok? Então, permite que você visualize dados que têm uma variação muito grande no y, porém pode gerar um certo desconforto, uma dificuldade inicial ali na leitura. Certo? E em química, uma escala logarítmica muito famosa, né? E que nós fizemos um exercício agora há pouco, a escala de pH. Então veja que a escala de pH, como a gente conhece, ela varia de pequenos números inteiros, né? 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Porém o pH, repito, ele é o que? Definido como menos o logaritmo da concentração. Vou escrever aqui de H+, certo? Então, menos o logaritmo da concentração de H+. E isso quer dizer o quê? Se eu tenho uma concentração de 0,1 mol por litro para 0,1 mol por litro, o pH menos o logaritmo de 0,1. E isso aqui, se você fizer a continha, eu sugiro que faça, isso aqui dá igual a 1. Tá certo? Agora, se essa concentração
que era 0,1, passar a ser 0,01. Então, note que a concentração aqui diminuiu por um fator de 10. Essa concentração é 10 vezes menor do que a primeira, tá certo? Não andei uma casa, né? Não fui de 0,1 para 0,2, certo? São 10 vezes, 10 vezes menor. Então, o pH para essa solução seria menos o logaritmo de 0,01, e isso aqui dá 2. Certo? Então, ó, na escala de pH, eu só ando uma unidade, de 1 para 2. Porém, na concentração, que eu fiz adotar uma escala logarítmica, a concentração ela mudou em 10 vezes, ou nesse caso, ela é 10 vezes menor do que a primeira. E o pH modifica-se em apenas uma unidade, vai de 1 para 2, certo? A concentração do H+, aqui, e só o detalhe, tá, gente? A maneira, digamos, mais aceita, mais, entre aspas, mais correta, seria usar a concentração de H3 ou mais, mas isso aí a gente discute bem mais tarde, tá? Então, ó, aumentou 10 vezes a concentração, diminuiu 10 vezes a concentração, para o pH mudar somente uma unidade. Então, a concentração aqui está submetida a uma escala logarítmica, tá certo? Bom, sobre os logaritmos, era isso que eu tinha para trazer hoje, trazer algumas das suas propriedades mais fundamentais, explicar de onde vem o logaritmo natural, funções logarítmicas e algumas aplicações, tá certo? Então, fechamos aqui o vídeo e a aula dos logaritmos, e a gente se vê num próximo vídeo aqui dos apêndices, tá certo? Boa aula para vocês. Lembrem, só assistir a videoaula não é o bastante. Façam exercícios e a gente se vê em uma próxima oportunidade, tá bom? Até lá, hein? Tchau, tchau.